E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Marcelo Fernandes, ele que é escritor, poeta, contador de histórias e também educador aqui de São José dos Campos, e a gente vai bater um papo sobre esse tema bacana que é o livro, e um tema bastante importante, principalmente na educação de todos. Muito bom dia para você, agradeço pela sua disponibilidade de estar conosco nesta manhã de sexta-feira, viu, Marcelo? Bom dia, eu que agradeço de poder estar aqui junto com vocês, de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência minha e também falar um pouquinho, né, dessa importância do livro. Perfeito. Eu já dou início, então, na sua participação, né, na entrevista de hoje, citando aí um dos seus projetos, aliás, acredito eu que seja o primeiro projeto, que é o livro Sonhos de Francisco, e pedir para você falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia dessa série de livros, Marcelo. Então, em 2016, eu tive uma experiência, assim, de perder o emprego, tal, onde eu estava trabalhando, e o mercado já estava um pouquinho meio difícil de voltar, tudo. E com a experiência da minha filha pequena, junto, né, aquela infância próxima ali, tudo, eu comecei a ler os livrinhos para ela, histórias, tudo. E aí eu fiquei interessado em ver quem que fez as histórias, né? Então eu comecei a buscar, né, até chegar Maurício de Souza, Monteiro Lobato, pessoas assim muito próximas da gente, né? E aí eu fui começando a conhecer um pouquinho desse mundo da literatura mais profundo, né? E aí vendo e falei assim, não, por que não criar a minha história, né? Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o Vale do Paraíba, e eu, como amo muito a natureza aqui do Vale do Paraíba, tudo, e eu comecei a colocar elementos, né? Tanto árvore, animais silvestres, e aí criei um enredo, né? Que é a história dos Sonhos de Francisco, que aí acabou virando o livro, né, publicando. Aí, como eu tinha muitas amigas professoras que começaram a me chamar, vem aqui, conta essa história que você fez, tal. E aí foi indo, e até hoje, né, eu estou aqui trabalhando, fazendo vários projetos em cima dessa história do Sonho de Francisco. Esse livro, ele foi base também para um outro projeto seu, que na questão ambiental. Conta pra gente como é que foi isso? Então, como eu fiz uma pesquisa, né? Primeiro no livro vermelho, que chama, né? São animais em extinção. Eu comecei a ver, olhar e identifiquei alguns animais que tem aqui perto, né, da gente. Que é a onça, jaguatirica, o bicho preguiça, tamanduá. Então eu fui colocando esses animais dentro do livro. Como o livro ficou uma coisa assim meio pedagógica, né? As pessoas começaram a entender que poderia fazer algo, as escolas começaram a chamar, e também alguns projetos sobre o meio ambiente começaram a chamar para eu falar um pouquinho dessa história. Então aí foi quando eu comecei a falar, para dar formação, explicar da importância dos animais, da importância da natureza, e aí acabou virando esse projeto, né, que eu fui apresentando em vários lugares. E um dos carros-chefe dos animais é o muriqui, que tem em São Francisco Xavier. E ele é um macaco que está em extinção, e ele só tem aqui no Brasil, né? Ele é único. Então, e está tão pertinho da gente aqui em São Francisco Xavier. Recentemente você também lançou aí um novo livro chamado Poesia das Cores. Eu queria que você contasse também um pouquinho sobre qual a abordagem do Poesia das Cores. Então, eu também sou poeta, né? Então a gente gosta de Hoje a gente está num dia poesias importante, só te interrompendo, Marcelo. Hoje é o dia do livro, sim, mas lembrando que na semana passada a gente comemorou também o dia do poeta. Então hoje a gente está resumindo, sim, tudo numa sexta-feira bacana, falando da importância do livro e também do poeta. E como a gente gosta de escrever, fazer algumas poesias, tudo, e eu tenho uma poesia que eu escrevi sobre as cores primárias, né, falando o que é azul, o que é vermelho, que a gente sabe que as cores têm algumas influências na gente, né? Então eu quis fazer o básico, né? E aí uma amiga minha, Ana Pirolo, ela achou interessante e a gente fez uma parceria. E aí a gente, junto com a editora dela, que é a editora da galeria, e aí a gente criou um livro que seria a minha poesia. Então a minha poesia transformou-se em livro. Então foi uma experiência
diferente, né? Foi o meu segundo livro, e aí isso incentiva as crianças a olhar, saber que durante a gente olha as coisas, sempre tem uma cor, e aí sempre vai identificar com a gente ou com as coisas. Então é uma maneira também de a gente perceber isso. Legal. Agora, Marcelo, um outro ponto bastante interessante, a gente observa dentro desses seus projetos, o primeiro Sonho de Francisco, agora com Poesia das Cores, é que você tem essa preocupação de que os seus livros tragam aí, de certa forma, algum ensinamento. Eu queria saber de você, o que inspirou, então, escrever livros infantis, embora eles ensinem, por exemplo, como no caso dos Sonhos de Francisco, a questão do meio ambiente, a preocupação com a história do nosso Vale do Paraíba, a gente observa que a linguagem está mais voltada aí para um público infantil. O que te levou de fato aí a escrever então para essa faixa etária? Quando eu pesquisei essa questão do Monteiro Lobato, né, e ele trouxe muito da experiência pessoal dele, de escritor, que ele achou interessante, né, e ele viveu isso, que era escrever para a criança. A recepção dela, a experiência, que é um momento de aprendizagem. Então a gente ensina muita coisa para as crianças, porque às vezes o adulto é difícil, né? O adulto, ele já tem a cabeça formada, já tem as coisas, então ele é mais difícil de entender ou ter aceitar algumas ideias. E criança é mais fácil porque ela está aprendendo, ela vai construir isso. Então eu achei interessante como falar dessa preservação da natureza para as crianças. Então eu utilizei a linguagem infantil, né? Então, como eu já estava meio que envolvido com isso, já trabalhei em escola, e então isso trouxe alguns elementos para mim fazer diretamente para a criança. Então, hoje a faixa etária mais importante que eu trabalho é em torno de 6 a 11 anos, né? Então, é uma faixa etária que está aprendendo a escrever, está aprendendo a alfabetização. Então o livro, a coisa mais importante é isso, né? Nesse sentido de alfabetizar a criança, dela ter contato com as palavras. Então foi juntando várias informações que acabou eu escolhendo essa faixa etária. Bacana. Agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade, eu gostaria de perguntar para você, aliás, que você compartilhasse conosco um pouco de como foi o período de pandemia, em especial durante aí o isolamento, de que forma você se reinventou, não só você, como todos nós, né? Tivemos que nos reinventar para dar continuidade aí ao trabalho em que nós realizamos, uma vez que também você faz contação de histórias, entre outros trabalhos. De que forma você se reinventou nesse período aí, Marcelo? Então, na pandemia foi um momento muito difícil, porque eu dependo de aglomeração. Então, tudo que eu tiver que trabalhar precisa de aglomeração. No começo da pandemia, eu fiquei bastante sem nada, né? A gente foi se virando aí no que pôde, né? Mas, aos poucos, as pessoas foram percebendo que eu, via internet, também poderia fazer algo, né? Então eu fiz algumas histórias, contei algumas histórias, eu tenho meu canal, então muitas pessoas começaram a acessar o meu canal, as histórias que eu tenho no meu canal, né? Então isso foi tocando as pessoas. Então eu fiz algumas lives, fiz algumas contação de história para várias escolas, por exemplo, para o SESI, fiz para algum grupo também de Minas. Aproximou muito pessoas longe, né, que estavam longe de outras cidades. Então isso para mim foi interessante, porque eu expandi um pouco essa ideia do meu trabalho para outros lugares. Deu para criar algum poema especial com o tema aí da pandemia nesse período, Marcelo? Então eu criei, eu acho que algumas poesias pequenas, né, sobre esse sentimento da poesia junto com online ou com as crianças, tal. Mas tá aí, eu tô trabalhando em cima de um livro que futuramente aí vai sair. Então a gente tá aí, nasceu uma história, e essa história é voltado também para falar da pandemia, para falar essas coisas que aconteceram, né? De a gente ficar isolado, a criança ficar isolada e também ter que aprender coisas novas, né? Então tá aí, quem sabe o ano que vem já sai um livrinho. Já dá para contar o tema, pandemia, pelo menos, pra gente? Então,
ele é meio conto de fada, né, que a gente acabou fazendo, né, mas voltado para essa experiência de pandemia mesmo.